Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nosso estudo aqui na Palavra de Deus, começando agora o livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, essa igreja de Tessalônica, que foi fundada por Paulo em sua segunda jornada missionária, sua segunda viagem missionária, ali pelas regiões da Turquia, hoje nós chamamos hoje de Turquia, aí perto da Grécia e por ali vai. Aí nós lemos lá em Atos 17 sobre o início dessa comunidade, em que Paulo estava em Tessalônica pregando e houve aquela sublevação dos judeus, aquele levante, e ele teve que fugir de lá. E sobrou para um tal de Jason, que era um companheiro de Paulo, que foi levado às autoridades e os judeus acusaram eles de agirem contra os decretos de César, afirmando que havia um outro rei que era Jesus. Isso porque os judeus morriam de amores pelos decretos de César. Importava muito para eles o que César pensava. Mas servia como desculpa, obviamente, estou sendo irônico aqui, servia como desculpa para combater o evangelho, combater o cristianismo. Então, os judeus, que obviamente não morriam de amores por César, nem por seu domínio sobre a Judéia, usavam os decretos de César para acusar os judeus de proclamar a Jesus como outro rei, que era o que eles falavam mesmo. Mas para frente, a igreja foi perseguida pelo próprio Império Romano por esse mesmo motivo. Mas aqui, nessa altura, isso era usado como desculpa pelos judeus para perseguir a igreja e darem assim Paulo, especialmente, e para dar assim um conteúdo legal a essa perseguição que eles faziam, obviamente, por outros motivos. Então, Paulo teve que fugir dali, sobrou para o Jason e seus companheiros, mas depois foram soltos, e Paulo deixou ali Silas e Timóteo, continuaram ali a ação, e Paulo teve que fugir dali. Depois, aí em Atos 17, Paulo está em Atenas e depois ele recebe notícias de Timóteo sobre a situação da igreja. Então, aqui no versículo 1 a 5, resumidamente, ele fala assim, nesse primeiro capítulo: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, damos sempre graças a Deus por vós, recordando-nos da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Versículo 1 a 5, resumidamente, Paulo, Silvano e Timóteo. Aqui parece que Silvano é uma versão latina de Silas, é o Silas mesmo aqui, mas é chamado aqui de Silvano, né, nessa passagem. Então a carta é como se fosse endereçada pelos três, Paulo, Silvano e Timóteo, talvez tenha sido Silas que tenha escrito, Silas ou Silvano. E Paulo, então, logo no começo, ele dá graças a Deus por causa disso. Demos sempre graças a Deus por causa de vós. Por quê? Porque essa igreja foi fundada no meio de muita tribulação. A igreja ali era bem pressionada, era bem perseguida. Tinha tribulação no meio deles. Foi gerada em meio a tribulações. E Paulo temia que por causa disso os irmãos se enfraquecessem, as pessoas assim largassem logo por causa da tribulação. Mas pelo contrário, eles se firmaram e continuaram firmes. E Paulo, por isso, logo no começo, dá graças a Deus, porque eles sempre recordam, aí ele fala tudo no plural justamente por causa disso, porque é Paulo, Silvano e Timóteo, então as expressões aparecem no plural. Paulo não fala assim, dou graças a Deus, agradeço a Deus, mas damos graças a Deus, recordando-nos, porque ele está tudo no plural aqui. Paulo, Silvano e Timóteo são os que enviam a carta. Então Paulo fala assim, que dá graças a Deus pela operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Aqui logo no começo aparece essa tríade que é mencionada lá em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor. E aqui aparece Paulo agradecendo a Deus por eles terem como conteúdo do seu andar esses três elementos que compõem realmente o evangelho. Fé, esperança e amor são os elementos que compõem sinteticamente todos os conteúdos do evangelho. Fé, esperança e amor. E nós vamos ver aqui como essa fé, esperança e amor são elementos assim que definem realmente o evangelho e os cristãos em seu modo assim de composição e no modo como assim sintetizam realmente os conteúdos gerais e principais da fé. Por exemplo, Paulo fala aqui da operosidade da vossa fé. Operosidade da vossa fé. Nós lemos na palavra de Deus, por exemplo, da operosidade da fé de Abraão. E lemos em Hebreus o modo como a operosidade da fé de todos os que vieram antes de nós
fizeram com que eles fossem testemunhos, exemplos de fé, de pessoas que são nossos ancestrais nessa jornada, nessa caminhada. Está lá em Hebreus 11. A palavra fé, a palavra grega é pistel, é uma palavra que envolve confiança e fidelidade. Abraão tinha fé em Deus, confiava em Deus e tinha uma jornada com Deus. Abraão creu em Deus. Por quê? Porque a palavra fé também envolve assim, uma mutualidade de ações e afetações, confiança e fidelidade. Quando a pessoa tem fé, ela tem fé por aquilo que a pessoa em quem ela confia demonstra ser digna daquela confiança. Então, no caso de Abraão, Abraão sabia em quem tinha crido, como Paulo fala posteriormente, porque no andar com Deus, Deus se mostrou sempre fiel. Então, a fé não é uma fé assim cega, não é um elemento místico, autônomo, associado apenas com algo que parte de uma confiança completamente alheia, completamente avulsa tua, que é fortalecida em si mesma e faça com que você realize coisas. Não. Essa definição de fé é uma definição mística, é uma definição de livros de autoajuda, é a definição de gnósticos e tudo mais. A fé bíblica ela é eminentemente relacional e envolve confiança e fidelidade. Confiança com relação à pessoa em quem você deposita a fé, que no caso é Deus. E também fidelidade a Deus. E, de volta, o Senhor também tem sido fiel e demonstra que nós não cremos em vão. Esse é o composto da fé como jornada com Deus. Esta foi a fé de Abraão, esta é a fé expressa em Hebreus e é a nossa fé também. Uma fé que é a substância da nossa jornada. Ela é operosa porque envolve confiança e envolve fidelidade. Nesse sentido também a fé operosa aparece em Tiago, relacionada em Tiago. E aqui nós vemos aqui uma associação de Tiago com Hebreus 11 com relação à operosidade da fé. Porque Tiago fala que a fé sem obras é morta. E aqui não vamos entender obras apenas como obras de caridade, aquela obra de dar esmola, de ajudar o necessitado, não é apenas isso. Mas as obras gerais que são compostas da nossa jornada, isso eu quero sempre enfatizar. Porque as obras são as obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nela. Então as obras aqui são a expressão da vontade de Deus para nós, não apenas obras no sentido da bondade geral, que devemos também praticar, obviamente, mas as obras que Deus quer que façamos. A obra de Deus é a obra que deve acompanhar a fé, os frutos. Os frutos, eu diria mais isso, as obras são frutos da fé. A fé que, como Paulo também diz, a fé que opera pelo amor. Então, a operosidade da fé são as obras decorrentes dela, as boas obras e a vontade de Deus. Essas são a expressão da operosidade da fé. Nesse sentido, se associam Tiago e Hebreus. E os Tessalonicenses, eles são assim, louvados por Paulo, elogiados por Paulo. E Paulo relembra, né, a operosidade da fé dos Tessalonicenses no modo como eles eram acolhedores, no modo como eles recebiam as pessoas que iam lá, as pessoas, os emissários, as pessoas que traziam alguma palavra de Deus, alguma direção dos apóstolos, eles acolhiam amorosamente, tratavam amorosamente. E a operosidade da fé dos Tessalonicenses se revelava nesse acolhimento, tanto da palavra do Senhor como daqueles que aportam. E isso fazia com que o testemunho deles era pleno. Vou falar mais sobre isso depois. E Paulo também diz, né, recordamos sempre da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Amor abnegado. O que é um amor abnegado? Fé abnegada é a única fé verdadeira, aliás, amor abnegado. Amor abnegado é o único amor que existe de verdade, é o único amor verdadeiro. Existe, obviamente, muitas coisas chamadas de amor por aí, mas muitas vezes é mais um amor romântico, amor cantado em verso e prosa no mundo, com novelas e músicas românticas e tudo mais. Obviamente não é esse amor que se refere aqui, mas é um amor de Deus, um amor que só pode vir de Deus, um amor completamente desprendido, aquele amor que de novo é mencionado em 1 Coríntios 13,
que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, tem todas aquelas características associadas com os frutos do Espírito. Esse é o amor abnegado que os tessalonicenses tinham e pelo qual Paulo dá graças a Deus, o amor de Deus, que dá substância à vida espiritual. Porque, como já falamos insistentemente em várias outras passagens, esse amor realmente é um amor que deve ser manifesto uns pelos outros, a Deus em primeiro lugar e uns pelos outros. Um amor que exige renúncia e desapego, porque nós lemos posteriormente que Paulo também agradece a Deus pelo modo como eles deixaram os ídolos para servir ao Deus verdadeiro. Isso é uma manifestação de amor. Porque Jesus disse, quem me ama, guarda meus mandamentos. E ao contrário dos judeus lá no deserto, que conheciam a Deus, que tinham as obras de Deus, que tinham as ações de Deus no meio deles, e ainda assim se voltavam para os ídolos, os tessalonicenses abandonaram os ídolos para servir ao Deus verdadeiro. Porque o amor a Deus se reveste, ou se reverte em fidelidade a Deus e em observância de seus princípios, das suas ordens, daquilo que ele fala para nós como o modo correto de nós vivermos. O amor a Deus verdadeiro é imbuído dessa renúncia, porque não existe princípio do Evangelho que não possa ser praticado com alguma cota de renúncia. Não existe princípio que não envolva um amor abnegado. Se nosso amor a Deus não for abnegado, ele não é amor verdadeiro. Se não nos levar às renúncias necessárias em prol do Senhor. Não é esse amor, esse liberalismo que estão falando hoje em dia, que pastores atuais estão pregando um amor de Deus, um amor complacente, um amor que não enxerga o pecado, que desculpa o pecado, que justifica o pecado. Esse amor não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro é justamente um amor que sustenta e dá substância à fé e aos conteúdos do Evangelho, em seus princípios, em sua norma geral de viver. Porque o testemunho dos tessalonicenses, nesse sentido, era que esse amor abnegado, além de levá-los a renunciar ao mal, de renunciar ao pecado, de renunciar aos ídolos, fazer com que eles tinham uma norma de comunhão também plena, de maneira que, como fruto dessa comunhão, eles acolhiam aqueles que chegavam ali, como falei antes, revertia-se em bondade e em acolhimento. E nesse sentido é que eles eram diferentes do mundo. E é nesse sentido que nós também podemos ser diferentes do mundo, nessa forma de amor, que se reverte não apenas em atos de bondade, mas também em princípios e em vida segundo o Evangelho e segundo a vontade de Deus, por amor a Ele, por renúncias por amor a Ele que nós devemos fazer. Depois também outra característica, Paulo fala, damos sempre graças a Deus, recordando-nos da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Firmeza da vossa esperança. A esperança é o quê? A esperança é a certeza quanto às promessas foram feitas. Também aqui, Hebreus 11 é um retrato disso. Porque aquelas pessoas que estavam lá no Antigo Testamento, vivendo as normas do Antigo Testamento, que obviamente eram normas assim, de certa forma, retraídas com relação aos tempos do reino, porque eram sombras, mas eles eram fiéis àquilo que recebiam. Mesmo sendo assim um recebimento de lei ou de normas legais ainda, mas eles eram fiéis e praticavam aquelas coisas com esperança em relação às promessas que estavam por trás daquelas coisas. E eles tinham esperança de que as promessas vinham na esteira daquelas observâncias. Sendo assim, eles andavam em fé também como nós, em conteúdos menores do que nós, em conteúdos que ainda esperavam por uma planificação, a qual nós temos agora em Jesus. Mas ainda assim era uma jornada de esperança, porque se eles estavam numa estação mais atrasada, por assim dizer, de promessa e exercer a esperança quanto a elas, nós também temos a esperança da nossa redenção final. Esperamos também algo que está para além do nosso tempo, que é a segunda vinda do Senhor e o cumprimento pleno de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Também andamos em esperança e também somos salvos em esperança, como a palavra de Deus diz. Porque é a esperança que nos alimenta a nossa jornada. A esperança é o modo pelo qual a nossa jornada é retroalimentada em fé. De modo que a nossa perseverança na fé é o modo pelo qual esperamos e andamos em esperança, em firmeza de esperança. Sabendo que o significado da nossa vida está para além das coisas que temos em nosso redor. A firmeza da nossa esperança é a firmeza nas promessas do Senhor.
Quando Jesus contou a parábola das sementes do semeador, ele mencionou uma semente que cai numa terra, numa pedra, e não tem raiz em si mesmo. Em vindo a tribulação, a perseguição por causa da fé, logo aquela semente se desvanece. Vem a tribulação, vem a prova, e aquela fé já cai. E aqui, justamente, a firmeza da esperança dos Tessalonicenses era exercida em meia tribulação, nós vamos ver depois, porque eles eram duramente provados. E Paulo até estava com receio com relação a eles, justamente por causa disso, porque ele não pôde ficar ali muito tempo e alicerçar a fé dos irmãos e sustentar os irmãos e dar uma substância maior para eles. Paulo, teve que logo fugir. Mas ali, deixando Silas e Timóteo, eles continuaram a obra, e Paulo está contente porque eles estão firmes na esperança, apesar das provações. Paulo achava assim que poderia haver um tipo de aborto ali, mas pelo contrário, eles se firmaram e ficaram firmes na esperança, apesar das provações. De modo que a semente lançada ali, ao contrário daquela superficialidade de fé, que não resiste à prova, eles ficaram firmes na esperança, e Paulo louva a Deus por causa disso, porque a perseverança deles e a firmeza em sua esperança fizeram com que a fé fosse cada vez mais fortalecida no meio deles. O amor abnegado deles e a firmeza de sua esperança fez com que eles ficassem firmes, apesar de tudo aquilo que via contra eles, que era o contrário daquela esperança, que eram as provações. Nós também, hoje em dia, podemos ter a nossa esperança testada por coisas que poderão vir sobre nós na forma de provas. E aí nós vamos testar a firmeza e a autoridade da nossa fé e a abnegação do nosso amor, pela firmeza da nossa esperança, mesmo em meio a provações. Tá? No final diz assim, no versículo 6 a 10, resumidamente: com efeito vos tornasse imitadores nossos e do Senhor, em meio a muita tribulação, de modo que vos tornasse um modelo para todos os crentes, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Às vezes nós assim desanimamos porque as coisas prevalecem muito em um sentido ruim, mas nós perdemos de vista muitas vezes que também o bom exemplo tem um alcance e tem uma durabilidade. Aqui Paulo está dizendo no final, aqui, depois de elogiar e de dar graças a Deus pela operosidade da fé, pelo amor abnegado e pela firmeza da esperança dos Tessalonicenses, aqui Paulo fala também sobre a questão da influência positiva que eles tiveram por esses conteúdos sobre outros crentes, sobre outras igrejas que ouviram daquela firmeza, que ouviram daquela perseverança e daquela fé deles. Paulo então fala que eles se tornaram imitadores, não somente nós, mas também do Senhor. Imitadores. Aqui vem um dilema. Influenciar ou ser influenciado? Porque ser imitador é ser influenciado por alguém. E muitas vezes as pessoas às quais você escolhe como influenciadores sobre você, as quais você imita, revelam os conteúdos do seu coração. Revelam aquilo que está no teu coração. Eu me lembro uma vez que houve uma questão lá no seminário, CEAMID, onde eu dava aula, em que havia, infelizmente, algumas pessoas de grande influência e, infelizmente, de má influência, e alunos mais imaturos, infelizmente, seguiam esse mau exemplo. Eu estava conversando na época com o diretor da escola, eu era obreiro ali, e falando sobre esse problema que estávamos enfrentando ali, e me lembro conversando com esse diretor, eu disse, olha, infelizmente, a influência revela os conteúdos do coração. Porque, Paulo, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Quem as pessoas imitam quando fazem o mal? Quem os crentes imitam quando fazem o que é errado? Imitam pessoas que fazem errado. E, nesse sentido, as pessoas estão demonstrando tanto a imaturidade, porque uma pessoa que se deixa levar por outro, essa pessoa ela é imatura. Porque para si mesma ela ainda não amadureceu os seus próprios conteúdos para ser, ao contrário de influenciada, uma influenciadora. A pessoa que se deixa influenciar é uma pessoa que não amadureceu em seus conteúdos de fé. Falando especificamente dos crentes, porque isso é uma norma geral. A pessoa influenciada é a pessoa fraca e sem conteúdo. E eu estava dizendo para o nosso diretor ali que isso revelava os conteúdos do coração.
porque você se deixa influenciar segundo aquilo que é correspondente à norma que você já tem de antemão dentro de si. De modo que você é influenciado pelo mal tanto quanto aquilo corresponde ao mal que você traz dentro do seu coração. Infelizmente é assim. Ou o bem, você pode ser influenciado por uma pessoa mansa se você também for uma pessoa dada à mansidão, o que chega a entender que a mansidão é um princípio do Evangelho. Agora, se a tua influência ou as pessoas que te influenciam são pessoas que te afastam do Evangelho, é porque, infelizmente, você ainda não permitiu que o Evangelho lançasse raízes mais profundas dentro do seu coração. De modo que você ainda pode ser arrastado por essas influências que não são do Evangelho. Seja ela em termos de ideologia, seja ela em termos de opiniões, seja ela em termos de procedimento. E aqui quando Paulo fala assim, vocês vos tornassem imitadores nossos e do Senhor. Eles fizeram a opção de serem influenciados por alguém maduro espiritual como Paulo e também pelo Senhor Jesus em sua jornada aqui nesse mundo. Quem você imita? Quem te influencia? Sempre é uma escolha do coração. E aqui eu vou negar aquela doutrina muito comum hoje em dia, que é uma doutrina que surgiu com Jean-Jacques Rousseau e que depois foi adotado por Karl Marx, no marxismo, dizendo assim que o meio determina a pessoa. As pessoas são fruto do meio. De alguma maneira o marxismo justifica o mal dizendo que uma pessoa que, por exemplo, viveu na favela, ela está justificada porque ela foi espoliada, que ela sofreu muito, essa bobagem toda aí. Não. Sempre há uma escolha pessoal. E sempre há bons e maus exemplos. E sempre há muito mais maus exemplos do que bons exemplos. Às vezes até na igreja acontece isso. Um jovem pode ser influenciado por um jovem que também está na igreja, mas que não vive realmente a fé, ao invés de ser influenciado por um outro jovem que está na igreja e é de fato do Senhor. Porque a peneira começa por nós. A peneira começa por nós. Está lá em Pedro isso aí. Então escolha quem você imite e veja que quem você imita é uma pessoa que retrata o Evangelho. Veja que as ideias que você está adotando são ideias que retratam o Evangelho. Porque o desvio muitas vezes vem por uma forma de opiniões e uma forma de procedimentos, mas é sempre uma escolha pessoal. E sempre temos essa escolha. Não podemos nos justificar diante do Senhor. Eu fui mal influenciado. Não, ninguém vai ser justificado por isso perante o Senhor. Porque cada um de nós está diante de uma escolha. E se por um acaso temos muito mais maus exemplos do que bons exemplos, isso ressalta ainda mais a excelência do bem. E o juízo que virá sobre nós se escolhemos o mal, sendo justamente por causa disso, a igreja, os remanescentes, ou as poucas pessoas que trazem o bem e trazem o evangelho. Por causa disso mesmo devemos imitar o bem e não o mal, como Paulo fala em outra passagem. Tá? A palavra de Deus fala, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, devemos ser imitadores de Cristo, e Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então temos que imitar a doutrina da fé, as pessoas que trazem a doutrina do Evangelho e o procedimento daqueles que são do Senhor. Escolha bem quem você vai influenciar. Tá? Pela primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos foi lá em Antioquia. Foi a primeira vez que aconteceu isso, que os crentes foram chamados de cristãos. Por que eram chamados de cristãos? Porque eram pequenos cristos. Porque eram pessoas parecidas com Jesus de alguma maneira. Então nós temos que ser cristãos como pequenos cristos e sermos imitadores de Cristo para sermos dignos de sermos chamados de cristãos. E aqui nós vemos que no caso dos Tessalonicenses, essa imitação de Cristo fez com que eles tornassem exemplos para todos os outros crentes, exemplos de fé, assim como está em Hebreus, que são exemplos para nós também. Pessoas que dão bom testemunho, pessoas que são modelo, pessoas que trazem uma repercussão de sua fé, uma boa influência e um bom testemunho. Esses tessalonicenses foram bom testemunho em época de perseguição. Pode ser que tenhamos também épocas de perseguição à frente, mas tudo aquilo pelo qual devemos ser testemunha do Senhor e por aquele devemos testemunhar também nós, da autoridade da nossa fé, da abnegação do nosso amor e da firmeza da esperança, devemos ser em época de calmaria, para que quando vier a tempestade sejamos firmes, para que possamos resistir no dia mau e continuar com esse testemunho e sermos modelos para aqueles que virão depois de nós.
Cada um de nós deve entender isso. Somos responsáveis por nós, somos responsáveis por aquele que nós influenciamos também, no modo do nosso testemunho, do modo da nossa trajetória com o Senhor. Sejamos modelo e sejamos testemunho para nossos filhos e para os que virão depois de nós. Amém? Deus abençoe os irmãos.